Deixa eu te falar uma coisa. E se eu dissesse para você que, em se tratando de missão transcultural, um dos alvos prioritários deveria ser o próprio cidadão daquela nação, ao invés dos imigrantes que habitam naquela nação? Pouco polêmico, não é? Mas venha comigo que você vai entender o meu ponto de vista. Bem, quando falamos de missão transcultural, estamos falando de sermos enviados para um campo onde as culturas, as tradições são totalmente diferentes daquela que nós vivemos. Então, quando somos enviados para um campo onde as culturas são diferentes, eu queria que você entendesse que um dos alvos prioritários de um missionário deve ser principalmente o habitante daquela própria nação. Ou seja, Jesus, o Mestre querido, ele nos deu ordenanças que o Evangelho deveria ser anunciado até os confins da terra, independente da cultura, da raça, da classe. Todos devem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, e é o desejo do Mestre que todos cheguem a um pleno conhecimento da salvação. Mas vou dar um exemplo de um país como Portugal. Portugal é um país onde há muitos imigrantes, africanos, russos, indianos e principalmente brasileiros. Então, o alvo de um missionário ao chegar num país como Portugal deve ser, sim, todas as classes, todas as raças, todas as pessoas de diferentes culturas. Mas o missionário, se ele quer ter uma igreja fixa, ele deve priorizar principalmente o cidadão daquela nação. Vou dar um exemplo do porquê. Bem, há muitos brasileiros, como outros imigrantes de outras nações em Portugal, mas um brasileiro, ele não fica fixo na igreja. Por quê? Um brasileiro, como todo imigrante, ele não tem residência fixa. Um dia ele retorna para a sua nação. Em outros casos, há imigrantes, há brasileiros que estão com sua família numa determinada igreja, numa determinada congregação, e quando é um belo dia, ele chega para o pastor e diz: pastor, eu estou retornando para a minha nação, eu estou indo para outra cidade porque o emprego nessa cidade está muito defasado e eu arrumei emprego em outra cidade. De maneira que de uma hora para outra a igreja é capaz de ficar vazia quando esse missionário, esse pastor, conta com a sua congregação, com os imigrantes, porque os imigrantes não têm residência fixa. Por isso que eu disse que um dos alvos prioritários de um missionário, de um pastor, deve ser o próprio cidadão daquela nação. Sabe por quê? Porque o cidadão daquela nação, ele tem a sua residência naquele país. Ele não tem plano ou ideia de se deslocar para outra cidade ou mesmo ir embora para outro país se a sua residência, a sua herança, a sua família está naquela nação. E outra coisa importante frisar também, que uma vez que nós conseguimos atingir o nosso alvo, que é ganhar os portugueses, os cidadãos daquela nação, qual é a melhor pessoa para trazer outros daquela nação para o Evangelho de Cristo? Ora, o próprio cidadão daquela nação. Uma vez que um português é transformado pelo poder de Deus, ele dará ainda maior credibilidade para que a palavra de Deus seja introduzida ao coração de outros portugueses. Então, um missionário, ele deve ter esta visão quando se trata de ganhar almas. Esclareço mais uma vez para não causar polêmica. Não é que o missionário, um pastor, evangelista, deve lançar sua rede somente nos habitantes daquela nação e deixar de lado os imigrantes, as pessoas de outras culturas. Não. Se um imigrante abrir o coração para Cristo e abraçar o Evangelho da salvação, tudo é para a glória de Deus e o inferno está perdendo mais uma alma. Mas não podemos nos esquecer que um dos alvos prioritários deve ser o patriota, o habitante, o cidadão daquela nação. Fomos enviados para a Itália procurar ganhar os italianos. Fomos enviados para a Espanha procurar ganhar os espanhóis. Fomos enviados para ganhar a África
procuremos, nos esforcemos com estratégias evangelísticas para ganhar os africanos, porque um dia os imigrantes retornam para a sua nação, mas a igreja, ela precisa ficar fixada naquela nação. Então, se você se um enviado para a missão transcultural, se você for, tenha esse alvo em seu projeto missionário, ganhar o habitante daquela nação, tirar almas das garras de Satanás. Então, se você é enviado para o campo missionário, pesque, lance a rede sobre todas as classes, todas as raças, todas as culturas, mas que o seu alvo seja um alvo prioritário, que seja o habitante daquela nação, porque a igreja, ela precisa ficar fixa. Uma igreja que conta só com imigrantes, ela pode estar fadada ao fracasso. Que Deus te abençoe, seja um missionário transcultural e almas para o reino de Deus, você venha apresentar ao Senhor Jesus Cristo.